Claro que essa leitura aqui não está diretamente ligado à história de José. Mas o que nós iremos tratar no assunto vai ilustrar sobre o que nós estamos aprendendo sobre a vida de José. A vida de José, um dos filhos de Jacó, começa no capítulo 37 de Gênesis, mas o ápice da sua história se dá no capítulo de número 39 a seguir. A partir do capítulo 39 de Gênesis, vai falar sobre a vida de José e depois do seu reencontro com o seu pai, e sucessivamente o que acontece em toda a história. E quando lemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, está aqui no telão também, se você encontrou na sua Bíblia, você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo e a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos em oração diante do Senhor, agradecendo ao Senhor por essa noite, agradecendo ao Senhor por essa palavra, em que temos a oportunidade de ouvi-la através do Espírito Santo. Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta hora, que a Tua mão seja poderosa sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, para que compreendamos a Tua palavra, compreendamos o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esses dois versículos, ou o próprio personagem de Jabes, eu vou fazer uma pergunta aqui, não que você não seja pior do que ninguém, mas quem nunca ouviu falar de Jabes na Bíblia, levanta a mão. Seja sincero. Pode ser sincero, levanta a mão. Isso. Miguel foi o primeiro a levantar a mão, né, Miguel? Mas isso é interessante, que a vida de Jabes, que fala nesses dois versículos, você não encontra falar de Jabes em nenhum outro local da Bíblia. Somente aqui nesses dois versículos. É o personagem bíblico que nós corremos mais risco de não conhecê-lo. Por quê? Porque ele está no meio do que nós chamamos das genealogias. E você já notou como é que é fácil falar esses nomes aqui da genealogia? É interessante que quando você pega, vou fazer com a dinâmica, vai lá no capítulo 1 de 1 Crônicas. Há um exemplo, eu estou lendo toda a Bíblia, aí você se depara com o primeiro capítulo de Crônicas, aí lá começa lá, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé. Aí os filhos de Jafé foram Gomer, e vai citando nome. Viram aí? Genealogias. Aí você fica assim, para que eu vou saber o nome desse povo? E vai pulando, pula o capítulo 3, pula o capítulo 4, aí quando você chega no capítulo 5, ainda continua, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, aí no capítulo 9, que acaba a genealogia. Corremos ou não corremos um risco sério de não conhecer a história de Jabes? Corremos. Por quê? Porque você começa a ler fulano, gerou Cicrano e Bertrano e vai embora. O brasileiro não tem paciência nem com genealogia, que eu acho que eu incorro aqui dizer, acho que muitos de nós, para trás dos nossos tataravô, tetravós, nós nem sabemos mais.
Mas o judeu ele tinha um cuidado muito grande com a questão das genealogias. Mas o que, eu não vou pregar sobre genealogia, tá ok? Mas o que me chama a atenção é que no nome de tanta gente, o nome de tanta pessoa, o escritor que tudo indica que é Esdras, que escreveu o livro de 1 Crônicas, das Crônicas dos Reis de Israel, ele para ali no capítulo 9, ou no capítulo 4 e no versículo 9, o nome de Jabes não era nem mencionado em lugar nenhum, porque por certo não estava dentro dos mais velhos, ou alguma questão, critério da genealogia. Ele abre um parêntese e vai falar acerca de um homem. E vai falar acerca dele. Em 2 versículos, ele vai falar da vida desse homem. Ele vai falar coisas importantes que ele diz, que primeiro ele diz que Jabes foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Mas diz que depois que menciona o resultado, mas ele volta lá atrás dizendo que a mãe de Jabes colocou o seu nome de Jabes, que Jabes significa aflição. Por quê? Porque quando ela foi dar à luz aquele filho, mas esse menino deu um trabalho para nascer. Um trabalho muito grande. E por isso a sua mãe coloca o nome nele de Jabes. Não quer dizer que o nome aflição, quer dizer o seguinte, que ele tinha que ser a aflição para o resto da sua vida. Não, mas ele já carregou um nome no seu nascimento, Jabes. O que significa o seu nome? Tem gente que acha bonito, né? O nome é Miguel. Sabe o que significa Miguel, Miguel? Quem é como Deus? Agora descobriu, né? Seu pai, você tem que saber o significado. O que significa o nome Miguel? Quem é como Deus? É engraçado que na genealogia, tudo que significa com significa com é L no final. Miguel, Eliseu, tudo, Daniel, tudo tem a ver com Deus. Deus é meu juiz, tudo tem Deus. Mas alguém pergunta assim a Jabes, qual é o significado do seu nome? Aflição. Meu nome significa aflição. Poxa, você deu trabalho, hein? E eu aprendo que na Bíblia tem 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de histórias. A primeira história começou bem e terminou mal. A segunda história começou mal e terminou mal. A terceira história começou bem, terminou bem. E a quarta que começou mal e terminou bem. A Bíblia fala de 4 tipos de história de pessoas. Que começaram de um jeito, ou começaram bem e terminaram mal, começaram mal e terminaram mal, começaram bem e terminaram mal, ou começaram mal e terminou bem. Por que isso? Porque a vida de Jabes, aí parece que a vida de Jabes a coisa aconteceu. Não, Jabes teve uma coisa na vida dele, que chama decisão. Você sabe o poder que tem a decisão? Você sabe por que devemos tomar decisão? E eu aprendi há algum tempo atrás que quando você não decide, alguém decide por você. E você quer dar o direito para alguém decidir alguma coisa para você? E é engraçado que quando alguém decide alguma coisa para nós, o resultado dá bom. O resultado dá bom. Já viram quando alguma coisa dá certo na sua vida, que você prospera, que dá certo, alguém vira e fala assim, foi eu que arrumei o emprego para ele. É assim ou não é? Alguém entra numa empresa, vai para altos cargos hierárquicos, alguém vira e fala, foi eu que arrumei a carta de indicação, foi eu que coloquei na empresa. Agora, quando dá ruim, a pessoa não fala, nem conheço. Por quê? Porque decisão somos nós que temos que tomar. Nós não podemos dar o direito da nossa decisão para ninguém. Jabes aqui é um exemplo na Bíblia de decisão. O que moveu a vida de Jabes foi a decisão que ele tomou.
A decisão que ele tomou é o seguinte: olha, eu carrego um nome que significa aflição. Eu posso ter dado aflição da minha mãe na minha infância, mas eu não vou dar aflição para ela na minha vida. Eu posso ter tido algum problema, eu posso ter deixado alguém em lágrimas em 2021, eu posso ter tropeçado em 2021, eu posso ter errado muito em 2021, mas em 2022 eu vou viver diferente. Decisão. Nós precisamos ter uma coisa chamada decisão. O que move a vida das pessoas é a decisão. Mas muitas vezes nós queremos culpar outras pessoas por causa, eu não tomei uma decisão porque eu estava vivendo isso, isso e isso. A decisão que a gente toma na vida não é porque o ambiente não é propício. Não é porque a coisa está fácil, está colaborando. Decisão a gente toma porque a gente quer dar um passo diferente daquele que a gente estava dando. Jabes, ele é o mais ilustre, e a primeira coisa que eu aprendo aqui, a decisão de Jabes fez ele ser o mais ilustre entre os seus irmãos. A decisão dele gerou um resultado. Qual foi o resultado? Ele foi o mais ilustre, ele foi o mais notório, ele foi o mais conhecido. Mas por quê? Mas a decisão fez Jabes orar. Quando a gente decide, a gente toma posicionamentos certos. Não é igual aquela música secular que diz que deixa a vida me levar. Isso é quem não tem responsabilidade com nada, quer deixar a coisa de qualquer jeito. Irmão, depois diminui o climatizador, que tem irmãos que já saíram daqui do canto, observem aí, a temperatura está muito baixa. Então, não é assim. Nós devemos, ou seja, a decisão de Jabes fez Jabes orar. A Bíblia diz que Jabes, ele invocou o nome do Senhor. A primeira coisa ele foi o mais ilustre, mas a decisão dele fez ele orar. Fez ele chegar diante de Deus, fez ele tomar uma decisão. A primeira coisa que faz a gente decidir uma mudança da vida de alguém, a primeira coisa é decidir. E quando ele decide, ele dá o próximo passo, o que ele faz? Chega diante de Deus, diz: Deus, me ajuda. Porque não há passe de mágica. Você decide ser uma pessoa melhor, mas é Deus que faz você ser uma pessoa melhor. Quem acredita, diga amém. Mas eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser próspero, eu quero ser uma pessoa abençoada. Você quer, mas você não tem poder próprio. Mas aquele a quem você serve, ele tem poder para te abençoar em nome de Jesus. Ele foi o mais ilustre. A decisão fez Jabes orar. Por que fez Jabes orar? Porque ele creu na promessa que estava sobre os seus antepassados, sobre o seu pai Abraão. E ele era descendente de Abraão. Ele acreditou na promessa, e quando a gente ora, a gente crê que o Deus que fez a promessa, ele é poderoso para fazer o que ninguém pode fazer. Jabes orou, a decisão fez Jabes orar, mas também a decisão fez Jabes crer. Você crê? Você crê que a coisa pode mudar? Você crê que Deus pode, através da sua decisão, Deus pode fazer coisa que você nem pensa que Ele pode fazer? Jabes creu. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Crer é você saber que Deus pode fazer algo que aos seus olhos está fora do seu controle, está fora da sua capacidade, está fora do seu alcance. Mas a fé é uma certeza. A fé é uma certeza. E quando a gente decide, a gente ora e a gente crê.
Devemos crer, essa é a decisão. E por último, a decisão fez Jabes ser ouvido por Deus. Nós vemos no Novo Testamento homens e mulheres que foram diferenciados por causa da sua decisão. Se nós pudéssemos conversar aqui com a mulher do fluxo de sangue, se pudéssemos conversar aqui com a mulher Cirofenícia, que a filha estava endemoniada, o cego de Jericó, pessoas que tiveram decisão. Mas na decisão daquelas pessoas, tiveram todo tipo de obstáculo. A mulher do fluxo de sangue, ela não poderia sair no meio da multidão com aquele sangue, ou ela estava com hemorragia, ela tinha que ficar afastada de todo mundo, ela tinha que ficar distante de todo mundo. A mulher Cirofenícia, aquela mulher, ela chega, todo mundo mandava ela calar a boca, mandava ela não incomodar Jesus. O cego de Jericó, todo mundo mandava ele calar a boca, mandava ele ficar calado, mas a mulher do fluxo de sangue, ela fez o contrário de tudo, ela creu, ela chegou e tocou as orlas do manto, ela tocou a orla do manto de Jesus. O cego de Jericó, mandaram ele calar a boca, e ele gritou ainda mais. A mulher Cirofenícia, ela creu, e Deus ouviu o clamor dessas pessoas. Decisão faz com que a nossa voz seja ouvida por Deus, que a nossa voz se achegue a Deus. Aí você fala assim, toda oração é ouvida por Deus? Todas são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Como que você está orando? A Bíblia diz que tem tipo de oração que a pessoa faz por deleite próprio. Tem oração que pessoas fazem para o seu próprio deleite. Se você está orando para no ano de 2022, Deus te dá um carro para você provar para os outros que você pode comprar um carro, Deus não vai te dar. Quero que Deus me dê um carro, e eu quero chegar na casa daqueles irmãos lá que falaram que eu não consegui buzinar lá e dizer Deus me deu vitória. Não. Deus, Ele não vai, Ele pode ouvir, mas não responder esse tipo de oração. Eu li uma obra uma vez, o título dela é até provocativo. Meu Deus, muito obrigado por não ouvir as minhas orações. Era esse o termo. Já pensou se tivesse oração, se Deus tivesse ouvido algum tipo de oração nossa? Pense em algumas orações que você já fez, que depois você pensou assim, ainda bem que Deus me respondeu. Se tivesse respondido, eu estava encrenecado. A oração de fé é uma oração de determinação. É uma oração que te leva a ver o agir de Deus na sua história. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque ele orou com fé. Ele orou com fé. Ele orou para ser uma pessoa abençoada. Ele orou para que os seus limites fossem ampliados. E quando eu pego o pano de fundo da oração de Jabes, eu lembro da vida de José. Que eu concluo com a vida de José. Por quê? Porque José sai da cadeia para interpretar o sonho de Faraó. E o que se sabia era o quê? Era um período de crise, lá no capítulo 41, versículo 25, a seguir. É que chegou numa situação que Deus falou, vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de crise. Terão 7 anos de prosperidade e 7 anos de carestia. E ele virou e disse o seguinte, quando José interpretou o sonho, ele disse, Faraó, e Deus tem pressa em fazer. E Deus vai fazer. A crise vai vir. A circunstância diversa vai vir. Mas decida hoje como que você vai passar pela crise. Se prepare para a crise. Se prepare para o dia mau. Se prepare para as circunstâncias adversas. Nunca, irmãos, nunca nós passamos por crise sem antes Deus nos dar um tempo para nos preparar para ela. Nunca.
Deus sempre está falando conosco. Mas qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão em passar por aqueles processos? Eu vejo que hoje, como cristãos, nós ainda não entendemos. Como cristãos, nós estamos sendo desafiados todos os dias. Mas qual é a nossa decisão? Como nós temos nos preparado como crente, como filhos de Deus, para passar os dias maus da nossa vida? José falou com Faraó: Faraó, vai acontecer, mas levante um homem sábio que administre as coisas do reino, para quando o momento de fome vier, nós consigamos vencer o momento de fome. E pela decisão de José, todo mundo foi alimentado. Eu não estou falando só o Egito. Todos os que vieram de longe compravam comida, se alimentavam. É uma palavra, irmãos, que eu quero deixar para vocês, porque o que vai mudar a nossa vida no dia de amanhã é a nossa decisão no dia de hoje. Sabe, eu sentado nesse patamar que nós chamamos do púlpito aqui, com uma pessoa que não é da nossa igreja, há mais ou menos um mês atrás, eu sentei com ele, eu falei uma coisa com ele aqui. Sabe quem é você hoje? É o que você decidiu ontem. Mas sabe quem será você amanhã? É quem você está decidindo ser hoje. O hoje já é a realidade. O hoje já é a consequência de uma escolha de ontem. Não dá para mudar. Mas o amanhã é a decisão que você toma hoje. É o posicionamento que você toma hoje. É aqui que fica essa palavra, irmãos. Para muitos de nós que estamos desanimados, com a certeza de um novo ano. Porque o que mais tem acometido as pessoas hoje é uma imprecisão do futuro. Mas nós aprendemos na palavra hoje: decida estar do lado de Deus. Decida estar do lado de Deus. Decida estar orando. Decida estar buscando a face de Deus. Decida estar jejuando. Decida estar falando de Deus. Decida ser mais fiel a Deus. Decida ser um marido, uma esposa, um filho melhor. Decida ser um crente melhor. Que o seu dia de amanhã, Deus vai se revelar com grande poder e glória na sua vida. Amém? Fica de pé, né? Fica de pé em nome de Jesus nesse momento. E eu quero orar pela vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu trouxe essa palavra aqui. E eu aguardo vocês aqui na virada do ano. Temos uma noite abençoada.